Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Impulso Talks. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Malman, estrategista de negócios, e nesse podcast a gente fala de negócios de verdade, negócios reais, e não somente isso, mas também de trajetórias, histórias que inspiram e provocam. E para hoje eu convidei uma mulher coaching, mentora, Gabriela Jacinto. Fel, não posso esquecer, muito obrigada por aceitar esse convite, esse desafio e por compartilhar a mesa comigo. Seja muito bem-vinda. Ai, Ju, eu que agradeço essa oportunidade por poder estar aqui. Quando tu me comentou da tua ideia, eu já logo me disponibilizei também, porque eu acho muito bacana essas iniciativas e, enfim, é nesses apoios que a gente cresce também. Com certeza. E é também um espaço para a gente poder falar um pouco mais, né, e inspirar outras pessoas a melhorar, a avançar, né? Porque aqui é de negócios para negócios. Então, quem Exatamente. quer avançar no seu, com certeza aqui é um espaço específico para isso. Que legal, Isso aí. muito obrigada. E eu começo aqui querendo saber quem é a Gabriela Jacinto Fel por trás dessa mentora. Conta um pouco pra gente aí da tua trajetória e o que tu pode dar de exemplos aí. Então, eu sou nascida e criada aqui em Teutônia, sou do bairro Carnabarro com muito orgulho e sou casada, sou mãe de pet da Grace, né? Nas redes sociais a gente sempre brinca que ela é a nossa supervisora lá em casa, Uma que fofura. no fim das contas a gente sempre fala assim, ai, porque quando a gente não tem animal de estimação ou filho, é aquela coisa, porque não, comigo vai ser diferente. Que nada. A cusparada, ela vem mesmo. E eu sempre trabalhei no comércio. Então, a minha formação base de trabalho foi no comércio. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar, trabalhava em loja, então eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava fim de semana, então era aquelas temporadas de trabalho. E com 16 anos eu comecei a trabalhar em farmácia. E eu brinco que eu fiz a medicina de balcão, eu exerci a medicina de balcão por uns 6, 7 anos. Então foi Uau. bem importante assim para mim. Eu sempre digo que para depois, quando eu me formei como nutricionista, isso foi muito bom. Por quê? Porque, de certa forma, eu já tinha um convívio com o médico, porque é aquela coisa, não entendia a letra, doutor, por A maioria, favor, né? Então a gente acabava tendo esses contatos e foi muito, muito importante. E também porque a questão de entender um pouquinho de farmacologia me ajudava muito na nutrição. Então, foi bem importante. Daí entra aquela história, até que ponto que a gente é interessado nas coisas, porque eu poderia simplesmente estar lá trabalhando sem interesse, e o quanto que, por ser interessada em aprender, isso depois foi contribuir para outras questões minhas. Então, me formei em nutrição, trabalhei por 10 anos na parte de nutrição clínica esportiva, geriatria, muito com mulheres. 80% do meu público era feminino. Geralmente os homens, eles vinham a raça das mulheres, então era alguma mulher que tinha trazido ele junto. E era um perfil muito bacana de trabalhar, porque a mulher tem esse perfil de querer se cuidar, querer prevenir. Eu acho que às vezes é muito mais que homem também, né? Exato, pegar as fases da mulher, porque às vezes eu atendia a mulher, ela era solteira, depois ela casava, daí ela queria engravidar, daí aquele planejamento para engravidar, e depois ela tinha o bebê, ela queria voltar, queria fazer a introdução alimentar, então eram várias fases que eu acabava muitas vezes a mesma pessoa em vários momentos da vida. Que bacana. E aí, em 2000, só que o que acontece? Nesse percurso, dentro disso, eu empreendi, eu e meu marido, a gente empreendeu e não obtivemos sucesso. Foi aquele primeiro negócio assim de, eu quero empreender, eu tenho sonho. Sim. Eu tenho sonho de empreender. E aí a gente empreendeu e não deu certo. E aí, eu sempre gosto de falar para as pessoas, porque muitas vezes quando alguém empreende e não dá certo, eu sempre digo, vai lá e colhe essa pessoa. Porque a gente fica com muita vergonha. Eu acredito. Mas ao mesmo tempo, claro, naquele momento sim, ou hoje tu pode dizer isso, dizendo, senti vergonha desse momento. Isso. Só que o aprendizado que vocês levaram dali, e se vocês Sim. fossem abrir um negócio hoje que seja, ou tu tem o teu, mas enfim, com toda certeza vai ser feito é muito completamente o diferente, oposto, né? com certeza, é um aprendizado. Mas, assim, naquele momento, assim, foi um momento de muita vergonha, assim, já aquela coisa assim, meu Deus, porque a gente era muito apaixonado por aquilo. E aí que entra aquela coisa da paixão, faz a gente cegar para algumas coisas. Com certeza. E
E, de fato, quando então a gente empreendeu e não deu certo, depois a gente baixou a cabeça e aí tu entra naquele efeito túnel, tu baixa a cabeça e agora eu vou trabalhar para recuperar, né? Porque tu perde muita coisa e tu tem também aquela sensação de que tu perdeu tempo. Não só a questão do, perdi dinheiro, não tenho dinheiro, enfim, mas de tu perder tempo. Então a gente entrou numa roda e eu falo por mim, entrei muito nessa roda de trabalhar. E em 2018 eu estava muito bem com o meu consultório, eu estava muito bem com tudo. E aí eu tive uma... Só que esse muito bem era baseado nisso, eu vou trabalhar muito para tentar compensar tudo aquilo, porque daí entram as questões muitas vezes emocionais. Ai, não, porque eu quero compensar o tempo que eu estava lá dedicado naquele negócio que faliu e que eu queria ter viajado, não viajei, que eu queria ter feito alguma coisa que eu não fiz. E aí entram outros descontroles. Então eu produzia muito, eu tinha um negócio lucrativo, só que eu não tinha uma boa gestão daquilo. Porque aí eu ficava tentando compensar outras questões e acabava entrando no que até o Robert Kiyosaki fala no livro dele do Pai Rico, Pai Pobre, no circuito dos ratos, da gente ficar sempre, assim, eu dou conta do meu mês, mas eu tenho que tudo acontecer muito certo, porque o próximo mês acontece de novo e não tem como parar. E aí, em 2018, assim, começou a afetar outras áreas da minha vida. Então, começou a afetar o meu casamento, enfim. E aí foi que eu voltei para terapia com esse foco para trabalhar isso. Para realmente, assim, entender qual era a minha missão, entender, assim, um pouco tudo isso que estava acontecendo e o meu posicionamento também. Então, eram várias questões que eu acabei trabalhando em 2018 na terapia. E aí, um dia a minha terapeuta disse, bom, tu é uma boa nutricionista, não dá para negar, porém, o teu trabalho, eu acho que a tua missão ela é um pouco maior do que a nutrição, porque o teu consultório está sempre lotado, eu não tinha sazonalidade. Que é uma coisa muito comum para as nutricionistas, né? O povo, as pessoas têm aquele frenesi no verão, todo mundo quer emagrecer para desfilar na praia, o seu corpite, e chega ali março em diante, começa o povo a desistir. E eu não tinha isso, porque no inverno eu inventava oficinas, grupos, eu inventava outras coisas. Eu tinha o inverno sem engordar, nunca me esqueço dos meus grupos, tinha o inverno sem engordar. Eu fazia oficinas para, por exemplo, intolerância a leite. Então eu sempre tinha coisas que acabavam movimentando. Então ela disse, tu tem que ensinar isso para outros profissionais de saúde, porque tem muita gente que acaba largando a profissão ou tá lá matando cachorro a grito porque não sabe isso que tu sabe. E se frustra, né? E ao mesmo tempo, eu sempre tive esse olhar de olhar para o meu consultório como um negócio. Então, eu tinha meta de atendimento, eu tinha meta de faturamento, eu tinha essa visão de que eu precisava fazer networking. Então, 2014, eu já ia em muito evento de networking. Eu já tinha essa visão de que eu precisava conhecer pessoas, que talvez essa pessoa não ia me se tratar comigo, mas ela ia me indicar para alguém. Eu tinha isso. Tanto que eu atendia em 4 cidades. Então, era muito giro, assim, era muito giro. E aí foi que eu acabei indo para a questão do coaching. Por quê? Porque daí eu fui, então, bom, eu sou a pessoa que eu tenho que estudar, né? Vou fazer uma coisa, tem que estudar, tem que ver. Então, eu pensei, bom, para mim montar uma mentoria para explicar isso para alguém, eu tenho que aprender uma metodologia disso. E aí, na época, eu me lembro que tinham 2 cursos, e eram, assim, de coaches que davam esses cursos para nutricionistas trabalharem a sua questão de consultório. Eu pensei, ai, gente, e era uma época, assim, que tava muito aquela coisa do milagre da manhã, tinha muito, o coaching tava, assim, muito em evidência, mas em evidência por esse tipo de questão, levanta às 5h30 da manhã, as frases de impacto e tal. E eu pensava, ai, gente, Deus me livre, eu ter que fazer isso com uma pessoa, assim, porque eu achava que uma papagaiada, assim, não, eu enxergava aquilo e dizia, não é isso. Mas pensei, daí como é que eu fui chegar na escola que eu cheguei para fazer a formação? Que a minha escola que eu fiz a formação, eu sempre digo que tem a formação raiz e tem as formações que já englobam outras coisas. A minha, totalmente formação raiz. Eu tinha muitos colegas executivos, assim,
do Banco do Brasil, do Itaú, então, assim, de empresas grandes, assim, que me mandavam os executivos para fazer as formações também. Porque em grandes empresas a gente sabe que o líder ele não é só líder, ele é líder coach, ele tem que tirar essa performance dos seus colaboradores. E aí, eu pensei, como é que eu vou escolher? Porque eu já tinha esse ranço. Pensava assim, meu Deus do céu, como tu já tinha um olhar disso da própria profissão, né? E aí eu ficava pensando, como é que eu vou escolher? Porque eu tenho esse ranço, é caro, eu não tinha o dinheiro, porque, né, eu tinha ali, mas eu não tinha, assim, aquele montante, assim. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu fui pro Reclame Aqui. Fui lá pro Reclame Aqui, e aí justamente essa escola que eu fiz, ela não tinha reclamação no Reclame Aqui. Ó. E aí... É uma boa dica, hein? Quero então, fazer algo, vai no Reclame Aqui. Vai no Reclame Aqui, porque a gente, as mais conhecidas, assim, tu vê um monte de gente que já fez curso lá, gente, assim, não era coisa, assim, de uma, duas, era centenas de reclamações. E aí eu pensava, não, daí eu já ia descartando, essa aqui não, essa não, essa não, essa não, e quando chegou naquela, então, que, ok, dá pra ser essa. Aí eu fiz a primeira formação, que é a formação que todos os coaches fazem. Quando a gente ouve falar em coach de finanças, coach de emagrecimento, coach de mães, são, na verdade, coaches que fizeram a primeira formação básica, que é a gente aprender como fazer a pessoa equilibrar as suas áreas da vida. Então, essa é a primeira formação básica, todo coach faz essa formação. A partir disso, que aí começam a surgir as variantes. Então, eu fiz toda a variante para chegar até o ponto de eu poder formar novos coaches. Então, eu passei pela parte de liderança, pela parte de negócios, até chegar na parte que eu pudesse, então, criar ferramentas para os meus coaches e para formar novos coaches. E aí, a partir disso, eu fui começando a trabalhar. E aí começou a questão de que eu ia ocupando alguns horários com o coaching, tirando alguns horários da agenda, então, da nutrição, para poder equilibrar, mas chegou um momento que o meu marketing começou a ficar confuso. E aí a venda se torna confusa, porque como é que tu vai explicar para a pessoa que tu faz uma coisa, mas tu também faz outra coisa, daí tu faz outra coisa. Sim, é que daí não tem um foco e a pessoa pensa, mas peraí, tu forma pessoas para nutrição? Ou tu forma pessoas para saber fazer uma nutrição? Acho que gera toda aquela, né? Porque querendo ou não, o coaching é formar alguém. Para o quê? Exatamente. E aí começou a gerar esses vieses de confusão, porque daí um momento eu estava falando sobre performance na carreira, depois eu estava falando sobre a questão da saúde. Tudo bem, tudo isso engloba. Mas no final das contas era muito confuso. E aí, quando eu pensei, bom, por onde que eu vou agora optar, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a olhar minha agenda, como é que estão meus horários? E aí que a gente vai se dar conta que muitas vezes nós vamos fazendo e as questões vão acontecendo, e naturalmente, quando eu olhei pra gente, eu disse, gente, eu não tenho nem o que pensar, porque eu já tô 80% do meu tempo aqui com coaching. Então... Tu tava fazendo 80-20, a gente sempre diz que a gente dá mais foco pros 80, né? Então, querendo ou não, ali os 20 tava ficando pro... Na verdade, os 20, eles eram aquela parte, eu acho, do apego. Sabe? Do apego do canudo. Essa eu não vou desligar, essa eu não vou... do apego do canudo, daquela coisa assim de, nossa, mas eu sou formada, sou nutri, todo mundo me conhece assim. São tantos anos trabalhando, aí tu fica naquele apego. E aí, quando eu fui olhar para aquilo, eu disse, bom, gente, então se é para virar piada, viraremos. Porque, né, é isso aí, então se é para virar piada, viraremos. Mas eu acho que até nisso, porque eu nunca tive ninguém que tenha vindo para mim com essas perguntas, ou com essas piadinhas de coach, assim. Porque essas piadinhas, elas vêm justamente muito disso, daquela pessoa que faz um cursinho de 8 horas no fim de semana e acha que vai dominar o mundo com isso. Sim. Não tem esse conhecimento, esse olhar técnico por trás. Então... eu nunca tive esse tipo de comentário. E creio que também, que é muito também pela minha trajetória, pelo tudo que eu carreguei. E aí, são coisas que eu também falo para os meus clientes, assim, a gente tem que trabalhar para que chegue um ponto que o nosso resultado nos preceda. Sim.
E, consequentemente, as pessoas vão dizer assim, ok, ela fez isso, mas embasado no que ela já vinha fazendo, ela tem um perfil de não fazer uma coisa muito louca ou desvairada por moda. É verdade, mas eu acho que é por aí, né, porque daí, querendo ou não, as pessoas vão olhar assim, ai, coaching, tudo bem, ela vai aqui, vem aqui na minha empresa, ela vai querer me ensinar, mas no final ela é coaching, ela não é uma líder de alguma coisa, tu entende? Então esse Uhum. olhar, tu já vinha carregando de antes. Não, eu liderava toda uma agenda, eu cuidava de várias Exato. planos nutricionais de várias pessoas, querendo ou não, é uma forma de liderar, Sim, né, de tu ter poder organizar isso com as pessoas, uma sim. organização. Né, e aí as pessoas, claro, vai se perdendo um pouco a visão. Hoje eu já sinto que não tem mais muito essa coisa de, ai, coaching, ela é coaching. Eu não vejo mais tanto satirizado. Mas, óbvio, a questão de saber fazer isso, de ser um profissional de verdade, necessita, com certeza, de muito mais que 8 horas para se aprofundar e aprender, né? Eu joguei a minha última pá de terra em cima dessa, inclusive até assim, de uma crença minha, de uma questão minha em relação a isso, quando eu fui fazer a pós em gestão de pessoas, e tinham 4 disciplinas voltadas para o coaching. Eu disse, bom, se a coisa é para ser criminalizada, porque tinha até isso, quando eu me formei, logo depois veio uma petição pública lá no Senado de discussão sobre a criminalização do coaching. Porque teve justamente uma escola que botou numa novela lá o pessoal falando que coaching tratava trauma, e coaching não trabalha trauma. E aí... Uma forma errônea de colocar o nome, né? E É, aí causou todo um transtorno. exatamente. E aí que gerou toda aquela confusão. Então, assim, eu disse, bom, agora se vão criminalizar um negócio que eu tenho aqui, um certificado de pós-graduação de uma universidade super reconhecida do estado e que tem 4 disciplinas só falando sobre isso, então acho que não. Exatamente. E aí terminou, eu acho que daí eu terminei também de sacramentar em relação a isso. Graças a Deus. É. Porque toda essa trajetória que tu tá construindo agora, com certeza é um olhar disso. Não precisa te preocupar que só porque ali tinham 4 Exatamente. disciplinas é que isso ia tomar Não, conta do que não, tu faz não. hoje ou de que tu é hoje, né. É. Ô Gabi, tu fala sobre menos esforço e mais resultado. E o que isso significa na prática? Que tipo de esforço os líderes têm feito que, sei lá, tem dado errado? Eu vejo os líderes hoje muito correndo atrás do próprio rabo. Então, muito operacionais, muito centralizadores, e não muitas vezes porque querem ou porque gostam, porque de fato eles não têm ferramentas para conseguir passar esse bastão. Uhum. Então, a dificuldade que eu vejo de muitos é em relação a conseguir utilizar melhor as suas horas do dia para um trabalho mais tático estratégico. Muitos ainda estão apegados no operacional, seja porque a empresa foi crescendo e não foi se criado o processo, se contratou a pessoa, se ensinou o que ela era para fazer, mas ela mesma não sabe muito bem qual é o cargo dela, e aí esse líder foi acumulando coisas, e aí isso se perdeu. Então, fazer mais com menos ou fazer mais com menos esforço, ele também parte desse pressuposto que é o que eu hoje estou fazendo, mas que outra pessoa poderia fazer, ou que se eu criasse um processo, eu poderia me ausentar, por exemplo, para tirar 15 dias de férias e as coisas continuariam andando. Uhum. Porque é muito comum, às vezes, em rodas de empreendedores, aquela colocação de que, se eu passar mais de 10 dias fora da empresa, as coisas começam a Também desandar. escuto isso, E por que desanda? Porque não tem processo. com certeza. Não tem ninguém preparado lá dentro para assumir, não o teu cargo, mas sim para O a teu roda girar, papel ali, para a roda né, naquele continuar girando. momento. Ou Então, então a empresa vai ter que fechar os 10 dias que tu tá fora. e que é o que muitas acabam fazendo, Pois fazem é. férias coletivas, justamente porque senão o dono não está lá e as coisas não fluem. E se esse dono morrer? Uhum. Quem vai ser a pessoa que E vai tomar conta disso, né? e a gente tem muita empresa aqui na nossa região que são empresas familiares, que não Uhum. têm um plantel de pessoas muito grande para fazer as coisas, mas que ao mesmo tempo a a Juliana e o marido abriram um negócio, o negócio conseguiu, crescer, ótimo, muito bom. A filha da Juliana já está numa idade que está se interessando pelo negócio, quer começar a trabalhar,
mas não se tem um processo de sucessão. Aí a filha da Juliana chama a Juliana de mãe, dentro da empresa. Sim. Aí trabalha a hora que quer, não entende que ali ela é uma colaboradora. Então, esses processos começam a desgastar também esse líder. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a mãe como mãe, mas como é que eu vou ficar recriminando a minha filha por isso? Mas então tudo bem, vou abrir essa exceção. E a exceção se torna regra. Que daí ela, no caso, quem vai suceder vai achar que vai ser sempre dessa forma. E outra que ela vai se sentir tão livre e disponível para fazer como quer, que o colaborador vai olhar e vai querer fazer igual. Poxa, se a fulano faz, eu também posso. E aí, muitas vezes, o meu papel nessas empresas é justamente de fazer essa mediação. De mostrar para as pessoas, olha, vamos imaginar como se fosse uma fotografia, nós olhando de cima. Como é que tá hoje? Isso aqui tá como tem que ser? Então, aí eu sempre gosto de colocar que, às vezes, a conversa é difícil, quem faz sou eu. Então, eu libero a mãe de continuar sendo mãe, a filha de continuar sendo filha, e de organizar esses papéis para que não tenha esse atrito entre as duas. Sim. E que pode ser muito importante e saudável, inclusive. Com certeza. E até porque eu penso que não só ali dentro, como também de ter essa visão dentro de casa, de questão de ser mãe, que também é uma forma de liderar, mas, por exemplo, de ter um olhar de, poxa, na próxima sou eu. Eu vou querer fazer isso com meus filhos também, né? Então, ter esse olhar de poder fazer igual, né? De ter uma referência, enfim. Então, se tem esse preparo lá desde o começo, todos seguem no mesmo caminho. Eu acredito que o resultado sempre vai ser melhor, né? Sim, e a própria questão de que, muitas vezes, o próprio colaborador, ele não se sente à vontade de falar algumas coisas para o dono da empresa. Pode ser a melhor dona de empresa, ela pode fazer assim, toda semana a gente tem o dia do café com bolo, todo fim de ano a gente se reúne e faz uma viagem, porque tem bonificação disso, mas nunca vai chegar aquele momento que tu vai ter aquela total liberdade para chegar para Juliana e dizer assim, mas Ju, olha só isso aqui, tu é muito legal e tal, mas isso aqui eu não gosto. Porque sempre vai ficar aquele receio de se a Juliana não gostasse, doer. Às vezes a pessoa vai falar, a Juliana vai receber e vai se doer. Porque vai dizer, olha só, faço tudo pela pessoa e ainda acontece isso. E bem normal, né? E bem normal de acontecer. E por quê? Porque para ela, de fato, ela está fazendo tudo. Só que é igual nós duas. Eu estou vendo o teu contexto e tudo que está ao teu redor. Tu tá me vendo e vendo todo o contexto ao redor. Exatamente. Mas eu não me vejo. Assim como tu não te vê. É muito difícil, né? A gente olhar e apontar aquilo que a gente pode corrigir. Às vezes também porque não enxerga. Sim, tá tudo bem. Eu acho que nem a gente não consegue ter a visão total disso. Mas eu sinto, assim, que é mais difícil de a gente apontar. Isso aqui eu tô fazendo completamente errado. Eu vou ter que fazer diferente. É muito difícil. Geralmente só quando a gente começa a perder performance. Com certeza. Com certeza. E muitas vezes, assim, enquanto que a gente perde só tempo e sua saúde, as pessoas ainda demoram para tomar uma atitude. Muitas só começam a agir quando a questão realmente vai para as finanças. Quando ela começa a perder o dinheiro, porque eu estou perdendo cliente, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo faturamento, a minha loja está vazia, ou a minha indústria está sem pedido, ou a minha indústria está começando a ter o custo do meu produto está ficando muito alto. Aí eles começam a olhar para essas questões. Mas a gente tem que começar a criar o hábito, assim como nós temos nossos exames anuais que a gente faz, para ver as questões de sangue, enfim, para ver se está tudo ok. Nós também temos que começar a ter uma rotina de treinamento. Não só para quando as coisas estão ruins. Porque daí, quando está ruim, está todo mundo já muito estressado, todo mundo sob pressão, e sob pressão a gente vai muito mais para o lado da sobrevivência, da autossabotagem, do que para pensamento criativo e inovador. E aí a dificuldade aumenta muito mais. Tu vê, né? Como é difícil de poder inspirar esses líderes quando eles estão nesse nível. Porque daí, querendo ou não, ele já começa, poxa, eu acho que eu já não sei ser líder. Eu acho que eu já não sou bom nisso. Sabe, eu acho que já pode ser que se culpe, mas também, quer saber, minha equipe é ruim. Porque eu contratei fulano não é bom. Eu escuto muito esse dia, o pessoal não quer trabalhar. Ok, mas de que forma tu tá trazendo essa pessoa para ir para tua empresa para ter uma oportunidade? Qual é o
O que faz com que ela diga, não, aqui nessa empresa eu quero criar raízes, ou eu quero aprender, ou eu quero ser um profissional dessa empresa. É difícil de ter essa inspiração, né? Porque não, eu acho que até um certo ponto tu vai manter as pessoas pelo organograma. Uhum. Então, sim, a gente precisa ter um alvo. Por exemplo, se eu sair daqui como auxiliar de produção, como é que eu faço para chegar até gerente? Eu tenho um caminho, eu tenho que seguir aquele caminho. Mas também eu tenho que entender que não só esse organograma tem que ser interessante para aquele colaborador, porque tem que ter outras coisas que vão interessar ele para ele se manter ativo, curioso, buscando a sua melhoria contínua, que não dependa só do cargo, porque o cargo não vai ter todo ano um cargo novo. Exatamente. Não vai ter. Isso também é uma dinâmica que, se a gente quer que uma pessoa fique mais tempo com a gente vai ter que entender que também não vai ter toda hora cargo novo. Mas há alguma forma de com que ela se sinta parte Exato. daquilo, né? E aí entra nos processos de gamificação, de trabalhos por projetos. Eu sou uma pessoa assim que eu levanto muito a bandeira de trabalho por projeto. Porque tu mantém a pessoa motivada em conquistar aquilo ali, e aquilo ali não tem nada a ver com o cargo dela. Tem a ver com a construção de algo. Mas, de novo, entra a questão de se falar de cultura. E eu sinto hoje, e talvez tu concorde, porque tu também vive isso dentro de empresas, mas que isso ainda as pessoas não entendem o quanto é primordial tu ter uma cultura. Porque como é que eu vou passar algo para alguém que eu não tenho? Ou que eu não acredito, ou que eu não transmito? Sim, sim. E de coisas tão básicas, porque eu sempre gosto, quando eu trabalho com uma equipe, de perguntar qual que vai ser a meta desse grupo. Porque, além de tudo que existe na empresa, tem que existir a meta do grupo. Aquele grupo, naquele momento, naquele treinamento, ele também tem que ter uma meta. E muitos dizem, porque a gente precisa ter melhor comunicação. E aí, eu estava falando essa semana com uma pessoa de RH, a pessoa disse assim, olha, na minha empresa eu disse assim, escuta, a comunicação é uma pessoa... Porque todo mundo fala, tem que melhorar a comunicação, mas quando chega na hora da gente mudar a forma de se comunicar, a pessoa trava. Então, aí se percebe a questão da cultura. E teve uma outra empresa que eu achei muito interessante, porque daí eles colocaram assim, pois é, nem todos, ao chegar, se dão boas-vindas. Se dão bom dia, boa tarde para os colegas, não é para o cliente, para os colegas mesmo de trabalho. Que é com quem tu convive diariamente, né? Exato. Então, às vezes ações tão simples como, por exemplo, vamos nos saudar ao chegar no trabalho, vamos desejar boa noite quando a gente sai, ou bom descanso quando a gente sai, mas que já demonstram isso. Então, às vezes tem empresas querendo fazer mundos e fundos com benefício, com vale alimentação, enfim, e às vezes não tem o básico, não tem um bom dia quando chega. Mas isso tem que partir do líder, né? Exatamente. Porque agora eu fico pensando, o dono da empresa simplesmente passa por todo mundo, entra na sala dele, se tranca ali porque o dia foi ruim, porque a venda não foi boa, porque o financeiro ligou e disse, olha... Porque tive uma noite mal dormida. Exatamente. E aí, se não começar por ele, porque eu, lá dentro, vou me inspirar a dizer bom dia pro meu colega. Claro, é muito de educação também, sim, mas é uma questão diária, né? Diariamente ninguém me olha. Então, ter esse olhar também. O que tu considera hoje um líder inspirador? Eu sempre gosto de exemplificar o líder inspirador como, se a gente for olhar para o nosso passado, aquele professor ou aquele ex-líder que a gente teve e que a gente sempre se lembra com essa pessoa com carinho. Não porque ela era uma pessoa sempre boazinha, mas porque ela tinha a palavra certa para a hora certa, ela confiava e acreditava no teu potencial e dizia, vai lá e faz porque tu vai dar conta. Você ia conduzir, né, isso? Então, para mim hoje, o líder inspirador ele é muito mais isso, de não dar aquilo que a pessoa quer, mas aquilo que ela necessita para que ela continuar crescendo. Porque se eu for olhar para professores que eu tive, que alguns assim, eu dizia, ai meu Deus do céu, que prova horrorosa esse professor. Só que, por outro lado,
quanta casca que a gente criou justamente por estar com esses professores. Pela exigência, pelo alto nível, por dizer assim, gente, olha só, vocês têm capacidade para isso aqui. Lá na frente vocês vão precisar fazer esse tipo de trabalho, aproveitem isso para justamente treinar. Então, nunca me esqueço, eu tive um professor de português que ele trazia questões de prova de vestibular de federal. Eu também para as tive uma provas. professora assim. E ele dizia, gente, lá na frente vocês vão prestar vestibular, vocês têm que estar habituados com isso. É assim que Não, e funciona. já começar com antecipação, né? Porque daí tu já É, tá te preparando com Exato. aquela parte mais difícil que é lidar com o vestibular, que já é uma ansiedade, que já gera toda aquela preocupação, né? O estresse. E tu já tá pronto. Poxa, eu já sei que o que eu vou pegar naquela folha vai ser perguntas mais difíceis, perguntas mais exigentes, que exigem uma interpretação maior. Né? Então, esse trabalho por exemplo, do professor de português era justamente essa, saber interpretar algo um pouco mais complicado. E o resto da vida vai ser depois interpretação complicada. E Tudo que tu vai muitas fazer a vezes partir não daí. vai vir tudo assim, agora nós vamos ter só essa situação que é complicada. Geralmente vem um comboio de situações. E aí, assim, ó, te vira pra entender o que tá acontecendo. É. E vem de todos os lados, né? Não só questão profissional mesmo, mas às vezes em casa, sabe? Vamos pensar aí nos filhos. Eu penso, às vezes, a Isa vem com umas perguntas que como é que eu vou explicar isso sem que eu confunda mais ainda o que tá confuso pra ela? Sim. Porque não adianta eu dizer assim, ai, Felícia, que tu não vai entender agora. Ela Pede vai ter uma professora. Só um pouquinho que eu vou ligar pra minha prof agora pra saber. Porque ela vai se sentir muito frustrada de não ter uma resposta. Eu não sei a resposta certa, no caso, para aquele momento ali, né? Mas se eu disser exatamente o que é, eu tenho certeza que eu vou confundir mais ainda. Porque é mais difícil, mas ela vem com cada uma que eu... Mas de onde é que ela tirou isso? Alguém deve ter falado que ela escutou, porque não é possível, sabe? Sim. Mas, enfim, acho que faz parte também do desenvolvimento deles, né? Mas eu sinto que é isso, assim, de ter essa questão. E aí, dentro das empresas, também vale isso. Porque como é que eu vou interpretar o meu colega, o meu cliente? Ele não é uma questão pronta. Isso, e quando a gente fala nesse avalanche de coisas, se a gente for pensar a pandemia, do dia pra noite tudo fechou. Tudo fechou, e daí? E daí que teu cliente já fica com medo, já tem o direito de desistir da compra em 7 dias, então começa a cancelar pedido, ao mesmo tempo tem os teus colaboradores que dependem de ti, o que tu vai fazer com eles? E quando eu ouvi a Luísa Trajano falando numa live, que ela ficou 2 dias meio paralisada, pensando, meu Deus, e agora no terceiro dia ela pensou, bom, gente, por um lado a gente vai ter que começar, faremos assim a princípio e vamos vendo conforme for passando os dias. Aí tu pensa que nem Luísa Trajano tem muito tempo pra pensar, que tem equipe. Quiçá, gente. E não sei se tu tem essa percepção, mas eu tenho que às vezes... muitos líderes, eles ficam protelando as decisões. Eles sabem que eles precisam agir sobre algumas situações, eles sabem que eles vão ter que chegar em algum momento e ter aquela conversa difícil. Com certeza. E fica aquela postergação, de ficar postergando assim para hoje, para amanhã, para mês que vem, para depois do Natal, e vai indo e não se toma a atitude que muitas vezes precisa tomar. Mas eu acho que quando chega esse momento de tomar, porque não tem escolha, vai ter que ser agora, se nós não fizer, eu não penso que é algo pensado. Porque ficou muito tempo protelando. Deixei aqui, pode ser isso aqui, vai, seja assim, pronto, acabou. E aí não tem algo assim, eu vou pensar se eu fizer isso, o que de consequência vai ter para mim aqui, para minha empresa, né, para todo o negócio, se eu fizer dessa forma. Então eu preciso pensar nisso antes. Porque eu vou tomar uma decisão agora e aí chegou a consequência. Poxa, se eu soubesse disso, não tinha decidido assim. Tinha tempo para pensar. Deixou para acontecer a coisa meio em cima da hora, né? Por essa questão de autossabotagem mesmo. De se olhar e pensar, mas hoje não é um bom dia, hoje está chovendo, mas semana que vem vai ter feira, na outra semana não sei o quê. E aí acaba protelando uma resposta que se talvez ela tivesse logo dito o não bendito, ou o sim, porém, contudo, com os combinados, porque tudo que é combinado não sai caro. É bem melhor. Então,
essa questão dos limites também é bem importante quando a gente fala em liderança inspiradora, porque eu acho que todo líder que inspira, ele também coloca um certo limite da coisa. Sim. Ele não deixa a corda solta. Então, por mais que, claro, essa questão de líder autoritário não é mais o modelo, chega momentos que sim, chega momentos que sempre vai ser todo mundo vai estar olhando para o líder e esperando a resposta dele. Então, chega aquele momento que, por mais desconfortável que seja, tu vai ter que dizer o sim ou não. E aí estar pautado dentro dessas premissas é muito importante. E assim, eu sinto ainda que existem, já existia, talvez já era pior antes, muitos líderes que são muito imediatistas. Por exemplo, não na questão de sim ou não, mas em ações diárias. Ah, Ai, bater na mesa, dar um grito, chamar o colaborador na frente de todo mundo para dar uma bronca. sim. Sabe, não ter uma conversa, não ter uma estratégia de poder lidar com aquilo, porque Uhum. eu imagino assim, não é que a gente não pode ser chamada atenção na frente de outras pessoas, não é só isso, mas tem coisas que tem que se conversar dentro de uma outra sala. Exato. Tem situações assim, então eu vejo que aí como tu olha para esse líder? Sabe como tu prepara esse cara para dizer para ele, olha, bater na mesa, chamar o cara na frente de todo mundo, falar em demaseio palavras que não tem necessidade para tua turma, para todo mundo que está contigo, né? Como é que lidar com uma situação como essa? Primeiro que a maioria desses líderes nem aceita ser trabalhado, Pois é. porque ou ele é dono de uma empresa e ele calcou a sua empresa nesse modelo, e aí fica quem suporta, quem não tem uma outra via naquele momento, mas a grande maioria das vezes que esses líderes estão abaixo de uma presidência, de uma diretoria que não tem esse tipo de visão, esse líder ele é desligado. Porque chega um momento que ele não se tem mais como tirar resultado de ninguém a partir disso. Claro que não. Imagina a E pressão. e se ele muitas vezes não quer mudar, porque até ali deu certo. Então a Uhum. resistência à mudança ela é muito grande. Porque até ali deu certo, então por que eu tenho que mudar no time que está ganhando? Então, muitas vezes acaba que esse líder ele acaba sendo excluído e eliminado. Então, na verdade, é quase mais um alerta para quem muitas vezes não tem esse controle emocional Surta. e acaba surtando, acaba tendo aquelas respostas ríspidas, porque ele em algum momento ele vai ser o rejeitado. Ele vai ser marginalizado daquele grupo, porque automaticamente as outras pessoas vão começar a formar outros grupos paralelos e ele vai ficar para a escória. Principalmente se tem mais líderes dentro, né? É, Assim, sem considerar o dono da empresa em si, mas tem mais líderes ali. sim, Até porque ele não ia ser exemplo para ninguém, né? Mas e aí ele não estando ali, eu acho que os outros líderes conseguem trabalhar melhor dentro do negócio também, se não tem uma pessoa assim tão, sei lá, como se e diriam. às vezes também tem o caso que a diferença entre poder e autoridade, né? Sim. Porque às vezes tem pessoas dentro de empresas que elas não são líderes, mas elas têm muito mais autoridade que muito líder. Hum, Ganhou isso, né? E aí, se esse líder que bate na mesa, enfim, que ele só está usando o poder que ele tem, se aquele outro grupo faz o seu trabalho de cardume, de fato, muitas vezes é esse cardume, essa equipe derruba esse líder. É quase uma coisa meio de selva, meio Sim, selvagem de sim. falar, mas se muitas vezes a gente for observar, em muitas equipes, às vezes, há pessoas que têm poder de autoridade e não são líderes. Uhum. E se essas pessoas muitas vezes têm um líder que começa a ter esse tipo de atitude, muitas vezes, se essas pessoas tiver a competência de inspirar outras a realizar mudança em conjunto, elas mesmas acabam muitas vezes eliminando esse líder. Ainda bem, né? Porque eu imagino que um negócio não vai andar se tiver pessoas assim. Por muito tempo não, ainda mais hoje, né? Com Não, não. todas as demandas que Não vai. tem. Não imagino assim funcionando com alguém. Eu fico pensando no colaborador agora, que já meio que se prepara
no trabalho, em como agir, enfim, a trabalhar, né? Ter a questão de comportamento, fala, comunicação, e aí vem um cara que não consegue se comunicar e age assim. Como eu vou lidar com a comunicação se o cara não faz isso? Então se torna mais difícil, né? Bem mais difícil. E ao mesmo tempo também bem mais difícil de engajar as pessoas se tem que fazer alguma mudança. Imagina, nunca, de forma nenhuma. Gabi, agora uma outra via. Tu acha que existe, ou se é um mito, enfim, equilibrar vida pessoal com um profissional? Isso é real ou ainda a gente tá num mito? E vou te dizer por quê. Eu até coloquei essa pergunta aqui porque eu recebi ela em algumas caixinhas de perguntas, às vezes que eu vou falando, o que poderia melhorar no seu negócio, né? Enfim, para entender as dores do público que está comigo. E aí eu recebi isso mais de uma vez. E aí eu sempre penso assim, não tem como equilibrar, mas tu tem que saber lidar. Eu pensando, né? Mas como tu vê isso nesse trabalho que tu tem com os líderes e também porque tu trabalha a questão do tempo? Eu vejo que existe sim esse mito do tempo, porque hoje com a vida instagramável, nossa, como as pessoas viajam, como as pessoas vão em restaurantes legais, badalados. Eu vou te dizer, Gabi, desculpa eu te cortar, mas eu já pensei isso várias vezes. Como tu trabalha tanto e tu ainda foi fazer essa viagem? Sabe? Então, tem muito sobre isso. E aí, tem nós com a vida real, que eu gosto muito de dizer que o online tem muito off de trabalho que a gente não enxerga. Então, e muito empreendedor, muito líder fica nessa coisa, mas eu estou fazendo, será que eu estou fazendo? Porque ao mesmo tempo tem cliente chamando no WhatsApp, tem que me preocupar. Agora estávamos falando, semana que vem tem previsão de muita chuva, e daí isso vai afetar, não vai afetar meu negócio? Tem tanta coisa, tanta variável, que essa questão do tempo, se a gente for olhar de querer fazer todo dia uma coisinha, vai faltar hora no dia. Vai faltar hora no dia. Por mais que agora já tenha os entusiastas de rezar às 4:30 da manhã, não tem como. Eu não sei se eu vou entrar nessa onda, não. 4:30, acho que já tá exagerando aí no tempo. Então, tem. E dá muita gente, viu? Dá muita gente nas lives, eu fico impressionada. Tu nunca me acredita que tu me acorda às 4:30 da manhã pra olhar a live das 4:30 da manhã? Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Alguém me contou. Alguém me contou e tem lá as provas lá que o cara tem, sei lá quantas mil pessoas lá na live dele às 4:30 da manhã pra rezar. Não, eu não tenho problema com isso, não é isso Também que eu não. digo. Mas o que eu digo é que assim, ok, daí tu levanta às 4, então pras 4:30 tu tá disposto pra rezar. E aí, mas porque a preocupação com a espiritualidade, ok. Mas daí, assim, até meio-dia, quantas horas tu já vai ter acordado? E tem muita coisa que entre 4:30 e 8, vamos considerar 8 horas, assim, ou 9 para algumas empresas, o que tu faz? O que tu resolve ali? Que daí, de novo, tu tem de novo das 9 ao meio-dia para resolver coisas dependendo de outras empresas, porque o pessoal não vai estar das 4:30 às 9 ali disponível. Exatamente. Então, assim... Tem que ter uma organização boa. E aí entra a questão de que a gente é ser humano, não é um robô. Então, ok, daí tu vai acordar às 4:30 para rezar e tal, não sei o quê, vai pra academia, faz isso, faz aquilo, beleza. Então, digamos que até às 8 tu consiga fazer muita coisa da tua vida pessoal. Show. Mas, tu já tá cansado. Eu já fiquei cansada. Tu já tá cansado e tu ainda tem 8 horas de trabalho, que tu é cobrado por resultado. A gente tem que ser realista, né? Uma empresa não vai viver de propósito. Se ninguém te cobra, tu vai ter que cobrar de si mesmo. Exatamente. Então, aí tu vai ter ali mais 8 horas de trabalho. Vai render? Bem provável que não. Vai render? Não da mesma forma. E então a gente precisa, em primeiro lugar, ter esse filtro. Ok, a pessoa levanta às 4:30, faz não sei o quê. Provavelmente essa pessoa, depois do almoço, ela consegue dormir. Eu tive, inclusive, uma professora de um curso que eu fiz que ela faz isso. Ela levanta 5 e pouquinho, mas de tarde ela dorme das 1:30 às 3. Ela tem um horário que ela dorme, para depois continuar trabalhando mais de novo. Enfim, daí a filha volta da escola, tem o tempo de brincar e tal. Mas ela colocou, gente, não se iludam, não pensa que eu fico das 5 da manhã até as 10 da noite ali e linda e plena sempre. Não é assim que funciona. Então,
primeiro lugar, nós temos que ter um filtro de para quem que nós estamos olhando quando a gente vai falar de equilíbrio. Porque talvez a gente está olhando para uma turma que elas fazem o que elas fazem porque muitas vezes são patrocinados por empresas. Elas, na verdade, precisam vender um lifestyle para vender o curso delas. Também tem isso, porque se a gente não vive aquilo que a gente prega, é muito complicado. E para mim, e daí assim, voltando à minha questão de vida, assim, e daí tu falou há pouco dos aprendizados, isso para mim foi um aprendizado muito grande, que eu só consigo ter equilíbrio se eu tenho 3 coisas. Se eu consigo manejar bem meu tempo, a minha questão de prosperidade, não só de dinheiro, mas, e daí envolve várias outras coisas que nos tornam prósperos, e a questão de saúde, que eu falo do físico, mas obviamente que o mental, ele acompanha o físico. Com certeza. Por quê? Porque naquelas funções lá de quando a gente quebrou, enfim, e estava depois se reestruturando, teve um ano que eu tive 8 infecções urinárias no ano. E para te ver como a saúde reflete em algum lugar, né? O estresse, perdão, reflete em algum lugar. Exato. E aí, assim, o meu maior pânico era aquela coisa assim, meu Deus, vai começar tudo de novo. E aí vai pro PA e passa um tempão no PA porque tem que fazer exame logo, porque eu sou daquele tipo que quando eu começo com sintomas eu logo pioro muito. Então teve uma vez que eu tentei a via normal de ir no consultório, fazer o exame amanhã e não sei o quê. Fui no consultório de manhã, às 11 da noite eu já estava urrando lá no PA. Então, sem condições. Então, aí quando começa a acontecer isso assim, quase a cada 2 meses, eu pensava, mas só um pouquinho, né? Então, como é que a gente vai ter bom planejamento se tu toda hora tá doente? Toda hora o teu tempo tá lá perdido num pronto atendimento. Como é que tu vai ter um bom planejamento se tu não consegue ver formas de receita além daquilo que tu tá fazendo, se tu não consegue fazer boas negociações de compra, se tu não consegue buscar bons fornecedores? É verdade. Como é que tu vai fazer isso? Não tem. E outra, tempo, se a gente quiser ter uma boa negociação, a gente também tem que ter prazo de tempo. Eu quero brindes pro fim do ano para os meus clientes. Eu tenho que começar a olhar em junho e julho. Não posso olhar em novembro para entregar em dezembro. Até porque as empresas também não fazem nenhuma parceria quando fica tão apertado assim. Exatamente. E aí é aquela coisa, tu vai ter que pegar o que tiver, o preço que tiver. Então, tu não vai ter o tempo para escolher opções, cores, tamanhos, modelos. Tu vai ter que pegar o que tiver. Então, essas coisas caminham muito junto. E para mim, daí tu vai me dizer, tá, Gabriela, mas e daí família e espiritualidade? Onde entra tudo isso? Bom, se tu tem um bom manejo do teu tempo, se tu tem abundância, se tu tem ali uma questão física boa, quando tu estiver com a tua filha, tu vai estar sentado com a tua filha plenamente, tu vai brincar, se tu vai para um passeio com ela, tu vai ter energia para brincar com ela, para correr, para caminhar, para levar no colo, para fazer o que precisar. Agora, se tu tiver com o teu credor ligando toda hora, se tu tiver doente, se tu não tiver esse tempo hábil porque tu tem que estar correndo atrás da máquina porque tu não conseguiu fazer uma boa negociação, tu não tem isso. E aí que eu acho que entra muito a culpa, principalmente das empreendedoras, porque dizem, mas eu tô com pouco tempo com a minha filha, enfim, mas... Também escutei isso, também foi uma das questões que foi levantada ali na questão da que a gente pergunta do story que eu fiz. Foi a questão, eu tenho uma filha pequena e eu não sei como... E às vezes é isso, não olhar para isso primeiro, achar que está sendo egoísta, se olhar para isso. Vou ser muito individualista se olhar para isso. Não, muito pelo contrário, tu está fazendo um favor para os demais. Porque com isso, tu vai ter vai ficar muito mais centrada para tu poder conversar com a tua filha, explicar as coisas para ela com tempo. Talvez até, vamos fazer uma pesquisa rapidinha aqui para ver o que é. Sim. Do que se tu tá toda tucanada. Mas eu vou te dizer que pesquisa rapidinho ela fala com o Google. Ela diz, eu vou perguntar aqui pro Google o que é, não sei o que. Daí ela pergunta. Às vezes ela perguntou uma coisa de qual era o tamanho de tal animal, coisas assim. Quanto tempo vivia não sei quem.
dos animais, porque daí eles viram na escola, Aham. na aula de ciências, alguns animais maiores, Uhum. grandes, assim, tipo tubarão, não sei o quê. E aí ela foi perguntar no Google, então, quanto tempo vivia. Daí ela fala com o Google mesmo, não é Sim, sim. escrito, né, ainda. Mas, mesmo que ela saiba, mas ela fala com ele. Então acho que é mais ou menos por aí, né, ela já vai se inteirando do É, assunto, mas é, as perguntas vêm. é. E também, eu acho que quando a gente fala de liderança e empreendedorismo, a gente também tem que sair um pouco daquele modelo de que hora que é a hora que eu trabalho. Uhum. Porque, por exemplo, ah, aqui nós temos, na nossa região, tem um predomínio muito grande de indústria. Indústria, geralmente, é das 7 às 6 ali, 7 às 5h30, por ali. É o horário que a maior parte das É. vezes é o horário de trabalho das indústrias. E muitas pessoas, quando empreendem, elas se colocam na cabeça que elas têm que trabalhar nesse mesmo horário. E por que que tu tem que trabalhar nesse mesmo horário? Se às vezes tu É vai porque atender elas o olham como horário cliente, comercial, né. porque, por exemplo, isso foi uma das coisas que eu fazia muito na nutrição, porque eu atendia muita gente que não podia, ou que a empresa não ressarcia essa hora, se fosse por uma consulta que não fosse uma consulta médica. Então, Uhum. então muitos optavam por ser atendidos após as 17 horas. Então eu atendia, a minha agenda era lotada das 17 às 22, mas eu não trabalhava mais cedo, ou às vezes não trabalhava de manhã. É, tu fazia quase a mesma quantidade de horas, embora não começasse tão cedo, né. Isso, mas por que não fazer isso? Ai, nossa, mas tu vê quantas vezes teu marido estava em casa sozinho e tu trabalhando. Pois é, mas se esse é o horário do meu cliente. Sim, mas é o que vai te dar vai te dando, sei lá, vai botando o Exato. financeiro na casa, vai e eu sei que muitas vezes é isso, né, que às vezes a Uhum, gente acaba trabalhando por mais tempo, porque tu não vai querer perder o cliente, é um dinheiro que entra. exato. Então muito se pensa isso também. E também por outro lado, se eu trabalho de home office, se o meu trabalho muitas vezes eu tenho que só entregar a demanda para Juliana, por que que eu não vou, trabalhar menos horas talvez, ou tirar um tempo para fazer um cochilo, para fazer um passeio, para quando ou para fazer uma academia, enfim, e eu compenso isso no fim de semana, Uhum. trabalhando um turno. Se eu entregar dentro do prazo para Juliana, qual vai ser a diferença? Então, aí é que eu vejo que também existe essa coisa do condicionamento, que nós temos muito forte. "Ah, não, porque tem que ser das 7 às Verdade. 6, das 8 às 7, né, uma coisa que se tu estiver fazendo alguma outra coisa que não seja relacionada ao teu trabalho nesses horários, nossa, então E tu não acha que eles se sentem mal pelo fato de, por exemplo, eu vou mandar alguma coisa pra alguém fora do horário comercial? Por exemplo, assim: "Bah, desculpa te mandar esse horário, mas", né. sim, porque tem muito essa cultura do que é o horário, Sim, do porque que é o claro, o meu horário. horário, por exemplo, amanhã da manhã eu não vou estar atendendo, então eu estou te mandando com antecedência agora Uhum, por isso e aquilo, né. Não necessariamente tu precisa se justificar, mas a pessoa que recebe pensa: "Pô, mas às 10 da noite, 9 da noite", sei lá. sim. Sabe, de ter essa questão de responder mais tarde, né. Uhum, Eu muitas vezes atualizo o meu WhatsApp de noite, quando a Isa já tá indo entregando os pontos lá pra dormir, uhum. que aí eu consigo atualizar muita coisa. Acontece 9h30, às vezes 10, depende de como é que tá o dia, geralmente é isso. Aquela Claro que muita coisa eu resolvo na hora que eu Uhum, consigo, uhum. quando é um cliente que eu vou atender naquele horário, ou que eu Claro. amanhã eu preciso atender, então eu dou uma olhada antes. Mas se é algo que eu consigo resolver depois, às vezes acontece de ser de noite. Por muitas vezes eu escrevo mensagem de noite, né, e Sim, e já que não escutei: deixa de "Tá ser um horário de trabalhando de trabalho teu e noite". tá tudo bem, Sim, porque muitas vezes durante o dia, eu vou levar a Isa para exatamente. dança, ou para escola, ou para algum, então tu vai ter outras demandas que também são importantes para ti, e que qual vai ser a diferença se tu responder ou se tu sentar para trabalhar 2 horas das 8 às 10 à noite, e esses horários tu estar presente para tua filha. Sim. Não, Essa que claro, é a com questão. certeza, até porque ela me exige isso, né. É. Porque às vezes eu, por exemplo, eu vou sair porque tem um evento, né, que a gente teve essa semana um de manhã bem cedo, e aí ela dormiu na casa da minha mãe, e ela achou aquilo ruim, porque ela não ia estar com nós. Ela disse: "Mãe, Uhum. amanhã eu vou dormir com vocês", assim, em casa, né. Uhum.
E aí na hora assim, dá aquele gelo, eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo isso porque é pra mim, porque é pro negócio, porque é pra Sim, avançar, sabe? sim, E pra ela também. sim. Entender que vai ser assim. Se ela um dia quiser fazer, sei lá, a mesma coisa que eu, ou, né? Entender como funciona. É assim, às vezes a gente vai ter que abrir mão, infelizmente. Não que eu me senti culpada, mas eu me senti um pouco mal porque ela veio me cobrando já. Aham, Nem chegou o dia, ela já tava me cobrando. Eu pensei, sim. oxe. E aí, tanto que no outro dia, Deus o livre, se ela não dormisse com nós, né? Se ela não ficasse em Sim, casa com a gente. sim, sim. E aí é É. por aí, né? A semana que vem eu tenho um compromisso na segunda e na terça, por exemplo, ela tá na mesma, já tá sofrendo. Já sofrendo porque não vou estar com a minha mãe, que não sei o quê. Sim. Mas enfim, faz parte, né, do nosso ciclo. Assim, eu como mãe tenho essa, esse jogo aí, né, pra... O Gustavo já tá acostumado, acho que ele já nem dá mais bola. Ele fala assim, a mãe não vai estar. Se eu não sirvo, paciência. É, a mãe não vai estar. Ele já se acostuma, né? Sim, Já tem essa rotina. Na verdade, porque por muito tempo foi assim, né? Desde que ele me conhece é assim, a vida é uma loucura e eu acho que é por aí, né? Mas equilibrar realmente as duas, se for considerar pra mim, por exemplo, eu não posso dizer que eu equilibro, porque às vezes, eu faço muito mais profissional do que tô com a Isa e sim. com o Gustavo, mas por muitos momentos eu trabalho as duas coisas. É de dia estou trabalhando, é de noite estou com ela. Né, então Uhum, assim, por exemplo, a gente vai sair para jantar, eu e o Gustavo, a gente faz coisas diferentes para eu também ter esse momento casal, uhum. que também não dá para perder, mas a maioria das vezes é para a empresa. Sim. É, e também, a gente também precisa ter isso muito claro, que, por exemplo, se tu tem um prazo com uma empresa que tu precisa fazer Com algo que certeza. exige muito foco naquele momento, tudo bem, isso tem data para terminar. O Uhum, que não pode é se tornar um hábito, é aquilo entrar na agenda de sempre ser aquilo daquele jeito. Então, é necessário também que em alguns momentos a gente se ponha esses compromissos com a data para terminar. Então, ok, eu tenho um cliente maior que está me exigindo mais, está demandando. É claro que tu vai ter que estudar, vai ter que sentar, planejar, fazer mais coisas, estar lá mais presente no cliente, mas isso vai ter um prazo para terminar. sim, Da mesma forma como a tua filha hoje, ela te exige um pouco mais, mas isso também tem prazo para terminar. é verdade, porque isso esses dias a gente comentou. Porque daí a gente leva na escola, a gente vai com ela até um pedaço, né? Ela fica toda faceira, daí eu fiquei imaginando que ano que vem ou depois ela já começa, mãe, só me deixa aqui, eu já Aham. sei ir, E depois, sabe? tá, mãe, Tchau. eu vou sozinha, não É, precisa. mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Porque a gente brinca às vezes no carro, né? E aí eu disse, não, daqui uns anos ela vai dizer, pai, para aqui na esquina, Aham. que eu vou sozinha. Porque, né, tem aquela questão de, eu sei Uhum. me governar. Uhum. Uhum. Eu tô com medo de chegar nessa fase? Tô, Já estou um pouco sofrendo? tô Estou. também. Mas faz tudo parte, né? Porque hoje ela quer a gente, ela quer dar abraço, ela quer, esse é meu pai, sabe? Mas é o pai, né? Infelizmente. Mesmo que ela cobra da mãe, mas mais é o pai. O pai que Aham. tem que escovar o cabelo. Sim, sim. Hoje é isso, né. Mas isso eu sinto, assim, e não agora falando sobre, ter sei lá, equilíbrio, né, não somente os líderes, porque agora eu fico imaginando, assim, o colaborador, porque ele Uhum. tem aquele horário de trabalho, e Uhum. como ele faz: "Eu preciso fazer uma hora extra", sabe, de Uhum. organizar isso. Eu tenho com quem deixar meus filhos, se eu tenho, Uhum. eu precisava fazer tal coisa, eu tenho um compromisso, ou eu geralmente faço isso, eu consigo desmarcar. Uhum. É, sabe que o meu trabalho muitas vezes na empresa é justamente fazer com que a pessoa consiga fazer o que ela precisa fazer de demanda dentro do seu horário, justamente para essas coisas, porque isso é um fator estressor. Sim, E claro se que sim. todo dia começa a ter que, hoje ela tem que fazer hora extra, amanhã de novo, depois de novo, tudo bem, um dia tu poder delegar o cuidado da tua filha para tua mãe é uma situação. Uhum. Agora, se todos os dias da semana começa a virar essa rotina, já fica complicado, A não porque ser que é já um combinado, né. Por exemplo, eu é, tenho esse combinado, minha mãe fica com a Isa de manhã, né, mas isso é. é uma organização. É, exato, mas começa a complicar, porque tudo bem, daí tu deixa às vezes a pessoa com uma pessoa porque é esporádico, mas 2, 3, 4 dias seguidos ou várias vezes em semanas seguidas,
começa a sobrecarregar aquela rede de apoio. Então, muitas vezes o meu trabalho é justamente fazer isso, com que a pessoa consiga dar conta das demandas que realmente são essenciais e prioritárias para que a produção continue acontecendo, seja ela na parte administrativa ou de produção mesmo, fabril, e dentro do horário de trabalho, para justamente se evitar esses estresses de... E aí tu tem que pensar também que a pessoa vai ter lá no meio alguém que vai chamar, um WhatsApp que vai Aham. tocar, que tu tá terminando uma demanda e entrou situações ali que te atrapalham no meio do dia, né? E também Uma lidar com matéria-prima aquilo. que não chegou, que estava programada para chegar, que precisa para fazer aquela produção, ou uma reunião que se estendeu. Como acontece muito, né? É, Então, saber lidar com todas essas questões que acontecem, né, é. no dia a dia. Gabi, o que tu vê hoje como os erros mais comuns em quem lidera equipe? O que, sei lá, o que tu acha que pode ser feito de forma diferente para isso? Eu vejo que a questão de definir bem os papéis das pessoas, e não é nem de o que cada um faz, Uhum. mas do seu posicionamento dentro da equipe. Então, isso às vezes fica um pouco confuso, e quem entra novo às vezes não entende, aumenta aqueles questionamentos, mas por que é assim? E daí, por outro lado, mas sempre foi assim. Ah, Então, nesse sentido, eu acho também de instigar os seus liderados a trazer inovações, de trazer mudança, e também, por outro lado, do líder dele, ok, absorvi essa ideia que tu tem, e agora vamos pensar juntos como dá para executar? Porque uhum. ideia todo mundo tem. Então, E olhar de fora e dizer, eu faria assim, se fosse eu, todo mundo tem solução para tudo. Agora, quando se está dentro dessa engrenagem é muito diferente. Então, ter esse momento em que se fomenta com esse colaborador para que ele busque coisas novas e formas novas, estudos novos, é muito bom. Mas também do líder ter a capacidade de dizer, ok, como é que a gente então faz isso? Como é que a gente poderia fazer isso? Ah, mas não depende da gente, depende de uma esfera maior. Então, como é que a gente monta um projeto para isso? Para manter sempre essa motivação em relação a isso. E a comunicação, eu acho que ela vem junto, não no sentido de se criar. Eu acho que parte muito da questão assim de realmente ter combinados. Porque os combinados, eles não vão formar só a questão de limites, mas eu acho que também cria a questão de confiança. uhum. Porque também ninguém vai se propor a falar coisas, a discutir inovações, se ela não tiver o mínimo de confiança no líder e nos colegas. E a gente só consegue ter Verdade. confiança quando a gente sabe até onde a gente vai, o que realmente pode, o que não pode. Só assim que a gente consegue conviver dentro de uma sociedade mesmo, micro-sociedade, falando em setores. Então, a comunicação, ela tem que ser voltada justamente para a questão de essas regras, as nossas regras. Então, se existem atritos, como nós vamos resolver esses atritos? E se for bom, então a gente comemora. Que também muitas vezes é esquecido pelo líder. Eu fiquei pensando nisso. Porque assim, cobrar se cobra Quando é muito. ruim, eu tô botando o dedo aqui no problema e na ferida, mas quando é bom, eu vou lá e aplaudo. Então tem isso de que também se comemorar. Porque existe há pessoas, perfis, né? Que daí a gente não diz que é só homem ou só mulher, mas há perfis que tem muito a tendência de, ok, conquistei isso aqui, então agora bora para a próxima. Uhum. E nem para dizer assim, cara, mas conseguimos aumentar em tantos por cento a venda num meio de recessão. Muitas vezes não se comemora isso, e tem que ser comemorado. Claro, tu não vai ficar lá o mês inteiro, Aham, tá né, tudo lindo, deu comemorando em agora. relação àquilo ali, mas, pô, parabeniza a equipe, paga um bolinho, faz uma coisa, sabe? Faz alguma coisa para comemorar aquilo ali. Com certeza. Então, também isso. Até porque a equipe, não sei se eles exigem, eu acho, esse reconhecimento para continuar fazendo os mesmos projetos depois.
Porque eu não sinto que tu vai estar tão entusiasmado se a pessoa simplesmente... É porque aí o que que o colaborador pode pensar? Ah, só ele ganhou. Aham. Só Claro, ele ganhou a estrelinha claro, porque e a gente que fez. a A gente que empresa foi está o burro de carga avançando, que ele é o fez. dono, ele que vai tirar proveito Uhum. disso. É, é. E nem tudo é só dizer assim, ah, mas não fez mais que a obrigação. Porque quantas pessoas que estão lá cumprem o seu horário de trabalho, fazem aquilo que é pedido, isso sim é fazer a obrigação. Uhum. Agora, aquela pessoa que realmente traz, busca, ah, mas desligou a luz que não foi ela que acendeu, ajudou o colega lá numa situação que não era dela, mas que de alguma maneira, por que não ajudar? Eu acho que essas situações, isso sim é engajamento, é fazer mais que a obrigação. São as pequenas coisas que fazem isso. E por que não? Quando então acontece uma coisa boa assim, pá, vamos sair hoje, depois do horário, vamos para um happy hour? Vamos. Imagina que legal, né? Claro que muitos se sentem também menos à vontade porque o chefe foi, né? Porque o meu líder foi, porque o meu patrão foi, então se sente um pouco menos à vontade nesse momento. Mas eu acho que é legal, sim, de vez em quando fazer coisas que não sejam dentro da empresa. Sim, Porque daí tu sai um pouco daquele mesmo bolha, sabe? Assim, tu vive um outro... sim. E é um momento de muitas vezes também, porque eu tô vendo aquela série Ruptura, Muito e boa, né? E eu fico pensando muito que várias questões que acontecem ali, eu fico pensando que é justamente pelo fato das pessoas não se lembrarem da sua vida pessoal no trabalho, não lembrarem do trabalho na vida pessoal. E aí a gente começa a entender também o quanto que essas coisas elas se entrelaçam e elas enriquecem muitas vezes a questão do trabalhador. Com certeza. Então, se o líder sai da empresa e vai para uma mesa ali do Queiro Café ou enfim, de um restaurante e conversa sobre outras coisas, o quanto que ele também ganhou de repertório para quando ele precisa cobrar algo a mais do seu liderado, para ele poder inspirar o liderado. E como é difícil tu ver isso, né? É. De que eles façam isso. E tu acha que pessoas assim mais sensíveis, sei lá, que não são tão, são mais introvertidas, elas têm essa capacidade de ser líder? De alguma forma existe como transformar elas? Não sei se é bem a palavra transformar, mas enfim, orientar ou fazer com que elas entrem para esse lugar, porque talvez a pessoa executa muito bem o trabalho, ela poderia ser formada uma líder? Bom, sempre parte do pressuposto que a pessoa quer. Porque às vezes tem pessoas que são mais introvertidas e não querem. Tem outras que querem. E se elas querem, elas sim entendem que elas precisam desenvolver mais a coisa das pessoas. Mas principalmente a gente não pode querer colocar todo mundo na mesma forma. Ah, isso é verdade. Porque nem Porque todo querer que mundo. todos sejam um líder como um Bernardinho não vai funcionar. É que todo mundo queria ser, né? É, mas não vai funcionar. Até porque o Bernardinho funciona porque ele está lidando dentro de uma situação muito bem específica. Sim, não, com certeza, né? Tem que estar muito bem preparado para aquilo. Ele sabe o que está Isso, fazendo e falando. exato. Então, é uma situação muito específica. Mas eu vejo que muitos que têm um perfil até mais tranquilo, mais, não digo bem introvertido, mas que não são tão expansivos, podem ser muito bons líderes. Porque acontece uma coisa que é aquela coisa que quando essa pessoa abre a boca para falar, ela não fala besteira. Uhum. Quando ela cobra, ela está cobrando porque muitas vezes ela de fato chegou num ponto que não tem mais. Então, claro que aí vem a questão que uma coisa é tu ser uma pessoa mais reservada, mas quando chega um momento que tu tem que te posicionar, tu te posiciona. Outra coisa, e aí a pessoa pode ser super extrovertida, só que chega na hora de, olha, isso aqui nós temos que fazer uma resolução, tem aqui pontos de fricção que nós temos que resolver, e a pessoa fica se esquivando. Daí não adianta muito a questão de ser introvertido ou extrovertido. O que vale é o quanto que ela realmente, no momento que precisa, ela sabe se posicionar. Então, eu acredito que sim. Eu sinto que é difícil, né, essa questão de posicionamento também como líder, porque tu tem um cara maior que tu, às vezes, que tá te vendo,
e aí se posicionar sem que tu tenha tanta cobrança, ou tanto te olham assim, eu não faria assim, eu faria diferente. Né, de confiar esse cargo de liderança naquela área. O diretor diz assim, não, eu tô super confiando nisso. Né, de talvez esse tipo de impulsionamento para muitos líderes de equipes, né, que eu sinto isso também, eu não sei que, ou eu não recebo um elogio, ou ninguém me fala aquilo que poderia melhorar, né, achando que aquilo ali está sendo incrível, e às vezes pode morar muito um problema no cara maior ainda, que diretor, dono da empresa, do que no líder menor, né, aquele cara que realmente lidera uma equipe ali. Então talvez ele não tenha, ou não tenha esse reconhecimento, ou então eles olham ali de, não, eu não faria assim, tu tinha que ter feito isso, tinha que ter falado assim, né, de trazer de uma forma errônea também para eles se sentirem meio... Então, assim, não somente o cara, não só por não ser introvertido, ou enfim, mas sim escutar isso de quem dirige a empresa. Não, tu tá sendo, vamos melhorar isso de que forma? Vamos fazer um novo, sei lá, um trabalho, uma construção melhor com o teu trabalho, ou com a equipe, ou eu posso melhorar também, como profissional, né? Então tem essa visão do cara lá em cima. Porque querendo ou não, ele vai ter que liderar o cara que tá liderando todo mundo. Sim. O ideal é que sempre se comece de cima para baixo. Então, que se tenha as bases superiores também tenham um trabalho de desenvolvimento, enfim. Às vezes não é o que acontece, às vezes tu pega só um setor, tu pega só um líder, às vezes vem um líder avulso pedindo para ter mentoria. Então, às vezes acontece isso, e aí o nosso poder, inclusive, como treinador, ele se torna menor. O nosso resultado também fica mais limitado. Mas o ideal é que sempre comece de cima para baixo, ou que de alguma maneira seja possível ter intervenções com essa diretoria, presidência, enfim, né, como seja, para se trazer as questões que aqueles líderes mais baixos têm. Embora eu acho que também entra muito que o líder que, digamos, ele tem um diretor acima, então ele tá no sanduíche, ele está no meio. Se ele consegue se pautar bem em indicadores para os seus líderes de cima, a sua forma de posicionamento se torna melhor. Sim, porque daí eu tenho uma prova disso, né? Tem uma prova e esses indicadores, não adianta a gente só criar indicador também, ele tem que estar ligado àquele plano tático dele para a estratégia. Sim, para fazer sentido. Olha, eu fiz isso, o resultado foi esse, viu como, né, funcionou. E contribuiu para isso dentro da macroestratégia. E aí que entra a questão de falar em negociação, em comunicação, no sentido de tu realmente estar muito bem alinhado com o propósito, com a missão, com isso tudo. Porque também, assim, tem muita gente que acaba querendo liderança e com o tempo se perde na questão do ego. Mas eu fiz o meu setor crescer, se o da Juliana não cresceu, o azar é o dela. Mas não é assim. Não adianta tu só vender e não entregar. Não adianta tu fazer lá uma apuração de imposto boa e não faturar. Então, tudo tem que caminhar muito junto. Ainda mais uma empresa, se tu tá me dizendo que tem mais de um líder ali, se não caminhar todos juntos, a gente sabe que não vai chegar no mesmo lugar, né? Alguém vai puxar para algum lado diferente. Isso. E acaba virando ali uma bagunça maior. E aí, de novo, não tem um processo, não tá organizado. O diretor vai cobrar de todo mundo, sendo que às vezes o problema não é todo mundo, né? E aí também que entra que esses líderes que estão no meio, no sanduíche, eles também têm que ter um bom alinhamento entre eles. Sim, com certeza. De olhar para o outro, exatamente. De olhar para o outro e ver essas situações também. Às vezes até vem em conjunto. Sentar para tomar um café e Juliana, olha só, eu tenho uma situação aqui, o que tu acha? Tô olhando de fora. Que entra de novo essa questão. Eu só enxergo assim, mas tu tá enxergando um outro contexto que eu não tô enxergando. Isso é verdade, né? Porque daí, querendo ou não, ali, tu já consegue olhar assim, o que tu poderia mudar, que para mim também seria bom, pro meu setor seria legal, e o que eu poderia mudar pro teu setor também ser legal. E assim poderia se ter uma construção melhor, né? Se todo mundo se alinha, todo líder se alinha, para a equipe também tá caminhando pro mesmo objetivo. Porque se não tem, eu imagino que cada um tá indo para onde acha que tem que ser, né? E chega uma hora que chega um limitador. Teve uma líder num setor de contabilidade que ela estava implantando muita IA
justamente porque no setor dela já estava difícil conseguir mão de obra para aqueles lançamentos mais que tu vai fazer vários lançamentos no mesmo dia, é sempre aquele trabalho repetitivo, enfim, que não tem muita perspectiva daquilo, é sempre fazer a mesma coisa Sim. toda hora. E então ela começou a automatizar. Só que chega num ponto que ela não conseguia mais automatizar, por quê? Porque ela precisava que outro setor da contabilidade também automatizasse. E a Porque líder daquele setor não queria automatizar. que ela estava muito mais rápida do que. E aí se tornou de novo. Exato. Então, aí também ela chegou no ponto que ela disse, tá, eu não tenho mais como crescer, eu tô até aqui de trabalho e cada vez essa questão fiscal tributária tá mais refinada, então tu tem que Sim. estar mais atento para isso. Então, na verdade, para ela era muito bom com o IA, porque isso refinava muita coisa e para ela conseguia analisar esses dados e fazer mais. Só que se o colega dela não pensa desse mesmo jeito, como é que tu vai fazer? Por isso que eu digo, os caminhos acabam se ficando opostos, né? É, Não tem como ir para frente, vai todo mundo puxar para um lado e nós vamos ter uma divisão ali. exatamente. E daí muitas vezes é o que acontece, a pessoa que tem esse pensamento, não, mas não faz muito sentido eu estar aqui, vou estar trabalhando, fazendo um trabalho que eu não precisaria estar fazendo, que eu poderia estar fazendo outra coisa muito melhor, com o conhecimento que eu tenho, e eu vou sair fora, vou procurar outra coisa. Se frustra, né? E eu acho que até o cara lá de cima também não vê isso acontecendo, muitas vezes. Não chega para ele essa situação, né? Ou não é que não chega, talvez ele não tá engajado o suficiente para entender como os setores estão funcionando, porque eu imagino que o cara lá em cima é o cara que também tem que saber de todos esses detalhes. Olha, não tá seguindo o setor E às porque... vezes, assim, hoje ainda tem muita resistência com essa questão da IA. Ah, não, com certeza. Então, tem muita... Ainda existe muito forte nos empreendedores e nos donos de empresa maior essa questão de, mas eu vou passar o dia inteiro analisando planilha contigo, Juliana, não é possível. Quando é que eu vou sentar para trabalhar? Porque na cabeça deles isso não é trabalho, só que muitas vezes tu justamente perder uma tarde analisando o máximo de dados que tu conseguir, tu pode trazer aí uma restituição de imposto, tu pode trazer... Então, nem sempre vai ser só vender mais. Então, tem quantas coisas que tu resolve se tu tem uma boa análise de dados. Se as pessoas são competentes para isso. Porque aí é que tá. Tem muito dono de empresa achando que, mas eu tenho que saber tudo sobre a produção, sobre isso, sobre aquilo. Não, eu tenho que saber passar qual é a minha necessidade para os meus liderados abaixo de mim. Sim. Quem tem que criar essa tática são eles que têm que ser bons nisso. Eu tenho que estar olhando para o mercado, eu tenho que estar olhando pro perfil do meu cliente, eu tenho que estar ligado em outra coisa, né? E aí tu vê que tem muito dono de empresa que ainda fica olhando muito para as coisas, mas se eu me desapegar tanto assim, eu não vou saber como é que faz e daí? E eu não tenho tempo para aprender tudo isso. E aí, como é que vai fazer? E se preocupa com essas coisas, sendo que se tu cria processos, tu treina as pessoas. Eu já alinhei a metade do caminho. Eu posso só me preocupar com a outra coisa e ir sonhando e pensando outras coisas. Isso é verdade. Até porque eu acho que se eu não tiver isso, esse olhar mais estratégico, enfim, eu vejo que é todo mundo trabalhando só produzindo, e nós, o que nós vamos fazer com tudo isso que está acontecendo? Para onde nós vamos? Sabe, vamos deixar estocado aqui o nosso produto? Né? Não pensar além, não escalar aquilo que tu já está fazendo. E viver o mesmice. Isso. Viver mais do mesmo. E aí, quando acontecem coisas como pandemia, que surgem do nada, tu estar totalmente despreparado ou desprovido de possibilidades, né? Essa foi uma situação que fez a gente pensar diferente sobre muitas coisas na vida até hoje. Hoje eu tenho certeza que a gente faz a metade do... Quase nasceu de novo, quase nasceu-se uma outra empresa, uma outra pessoa para muitos, né? Porque aconteceu aquilo, então tu teve que mudar toda a estratégia. E Gabi, tu já viveu um momento de desequilíbrio? Vários. E como foi sair deles? Algum exemplo aí que tu pode compartilhar com a gente? Olha, eu acho que o principal foi justamente eu conseguir fazer essa virada de quando então eu comecei a fazer essa transição para o coaching, eu ainda não tinha esse equilíbrio total em questão do tempo, mas eu já comecei a olhar para essas outras questões de uma forma um pouco mais consciente. Então, eu não tinha, como eu tenho hoje, essa minha teoria da tríade, não tinha isso.
Mas eu já comecei a olhar para outras coisas. Bom, se eu quero então ter um equilíbrio em finanças, eu tenho que minimamente economizar dinheiro, eu tenho que minimamente saber como aplicar dinheiro, eu tenho que minimamente saber como é que eu vou conduzir o meu negócio, vou ter campanhas de venda, como é que vai ser o meu calendário. E quando a gente começa a ver que esses estudos, essas aplicações desse conhecimento começam a gerar frutos, que tu começa a ver dividendo entrar na tua conta, tu começa a conseguir conciliar o teu tempo e fazer coisas que antes eram mais difíceis, aí fica gostoso. Aí fica gostoso. Hoje eu digo que eu tenho uma vida muito mais próspera, mesmo que eu tenha passado por muitos momentos ganhando muito menos que eu ganhava na nutrição, mas hoje eu tenho uma vida muito mais próspera. Hoje eu consigo ter uma estabilidade maior, uma previsibilidade melhor do que eu tinha. Então, quando tu soube planejar isso. Exatamente. Então, tu nunca vai ter esse equilíbrio antes de tu realmente ter clareza do que tu quer e depois ter presença para todas as tuas ações, ok, elas estão me levando para isso? Poder avaliar, né? É. Que nem tu avalia ali um gráfico, um dado, tu fazer essa avaliação do teu negócio também. Exato. Porque senão, estamos trabalhando para ir para lugar nenhum, né? Continuamos na roda dos ratos. Agora, para fechar, Gabi, o que impulsiona a Gabriela todos os dias? Ai, o que me impulsiona? Nossa, ou assim, ó, gente! O que tu deixaria de conselho além disso? Ai, nossa! Então, eu acho que o que eu mais gosto da questão do coaching é que, assim, eu lido com gente diferente todo santo dia, né? Porque é uma opção minha também quando eu atendo um KNAI, né? Um tipo de empresa não atender outra no mesmo período, então eu tenho sempre empresas diferentes atendendo. Que maravilha. Então, todo dia, assim, agora eu tô falando com a Juliana, eu tô falando sobre isso. Amanhã eu vou estar falando com a fulana que ela tem uma indústria. Depois de amanhã eu tô falando com outra que presta serviço. Então, é sempre muita coisa diferente. Então, todos os dias eu tenho que pensar a mesma coisa, porque no fim das contas, comportamento, as pessoas vão ter comportamento, vão ter ações muito parecidas se o estímulo for igual. Só que eu preciso transcrever esse estímulo para a linguagem de cada uma das pessoas, que tem ambientes diferentes. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Por quê? Porque me obriga a estudar, eu adoro estudar. Também gosto dessa parte, então, olha aí. Me obriga a estudar, eu adoro estudar. Então, eu acho que o que me inspira muito é isso, é essa coisa de ver quanta coisa que eu ainda não sei, que eu ainda posso aprender e que eu posso, de alguma maneira, olhar para aquilo e dizer assim, como é que eu posso ajudar a Juliana com isso? De transcrever isso. Porque é literalmente uma transcrição, né? Assim, como é que eu vou transcrever e traduzir isso para que a Juliana consiga aplicar no negócio dela e que dê resultado? Então, isso para mim. E outra coisa que me inspira muito, que eu sempre digo que eu adoro pegar a pessoa na mão e ir acompanhando ela. Porque quando eu largo ela depois lá na frente, ela é outra Juliana. E como é legal ver que isso funciona, né? É. Assim, por exemplo, a pessoa tá caminhando sozinha. E o mais legal é que às vezes, assim, tem alguns clientes que a gente perde contato, porque eles se mudam, porque eles não são daqui, né, são de fora. E esses tempos foi muito legal que teve um rapaz que eu atendi por uma empresa e ele acabou optando por fazer um intercâmbio fora, enfim, se desligou, enfim, e foi fazer o intercâmbio dele. E aí, um dia ele entrou na minha rede social e eu tava numa apresentação de Natal, assim, nada a ver, eu sentada, assim, na plateia ali. Veio umas mensagens, uma atrás da outra, eu fui olhar, era esse rapaz, mas assim, ai, Gabriela, eu preciso te dizer que eu sou muito grato, eu me lembro muito de ti, das coisas que a gente falava nas nossas sessões, agora isso para mim faz total sentido. E lembro muito de ti aqui, é muito importante isso. Eu e minha namorada que a gente está explorando várias coisas novas possibilidades, pensando em novas coisas. E eu fiquei pensando assim, nossa gente, já fazia assim, mais de ano que ele tinha feito processo comigo. Assim, coisa de 2, 3 anos. Eu fiquei pensando assim, nossa gente, ainda ecoa.
Que legal. E aí tu vê como... E isso não dá aquele gás e diz assim, cara, eu tô no lugar certo. Exatamente. Tô fazendo a coisa certa. É assim que eu tenho que fazer. Exatamente. Porque quando eu recebo feedback, eu penso, eu sabia que eu tava fazendo certo. Eu tô no lugar certo, sabe? O que eu tô fazendo hoje realmente é propósito pra mim. Isso. De quando tu vê esse resultado positivo, porque pra pessoa tá sendo mega positivo, né? Se ela tá te trazendo esse feedback, tá sendo maravilhoso pra ela. Sim, mas assim, eu chego a ficar emocionada, assim, porque eu vejo assim, eu digo assim, gente, mas já faz tanto tempo, e isso ainda faz sentido para ele. Então, aí a gente vê que, de fato, aí que entra a diferença de quando tu pega uma pessoa que faz um cursinho, que ela aprendeu umas ferramentas, e tudo bem, as ferramentas têm um limitador ali de transformação, mas quando tu realmente está dedicado àquilo, que ideia de alma, de essência, de outra coisa, né? Mas aí é a vontade também, né, de fazer, porque tudo bem eu fazer um curso ali para entender algumas ferramentas, mas eu vou além, então. Eu faço outros cursos, então, que seja, sabe? Porque, assim, não podemos desestimular também quem fez uns cursinhos. Não tô dizendo que a pessoa vai entrar lá também e achar que ele é o dono da cocada e é eu que sei. Mas de, por exemplo, então tá, fiz até aqui, faz mais. Nunca é o suficiente. Porque mesmo tu que fez todo esse estudo, enfim, não é o suficiente. Não. Eu fiz pós em neuromarketing, não foi o suficiente. Agora eu faço mestrado de neurociência e comportamento. Eu não sei se é o suficiente, porque conforme está acontecendo, eu penso, eu podia fazer uma outra coisa que eu usasse diferente isso que eu estou estudando hoje. Exato. Não sei se eu vou fazer, mas eu tenho essa... E as demandas vão mudando. Eu sinto essa necessidade, eu acho que é muito além. E eu sei que tu também olha isso na empresa, não, isso aqui poderia ser muito além. E se eu estudasse tal coisa que eu poderia juntar com o que eu sei hoje e transformar ainda mais? Foi mais ou menos assim na questão da neurociência, porque aí vinha o cliente mudando. E aí não era só o neuromarketing que ajudava, não era só a neurovenda, não era só trabalhar com isso. Como o cara está se comportando? Vamos entrar lá cientificamente no cara, bem profundo. É um assunto super mega profundo. Quando eu começo a ler, eu penso, meu Deus, quanta coisa, sabe? Quanta coisa que a gente não vê. A gente não vê, a gente é perfeito demais, a gente não enxerga. Eu digo assim, nós olhar pra nós, né? Mas aí tu olhar assim o comportamento, tu vê cientificamente, tu pensa, meu Deus, eu vou... Não, aí eu além disso agora já imagino que eu poderia ser muito mais que isso, sabe? Então nunca se sentir pronto. Sempre querer mais. Porque se eu fizer mais, eu com certeza vou entregar muito mais. E aí vai entrar aquele cara na minha rede social que vai mandar pra mim que há 2 anos atrás eu falei algo que fez a vida dele mudar. A gente ser inquieto, né? Ser insatisfeito no bom sentido. No bom sentido, exatamente, exatamente. Gabi, estamos finalizando, mas eu quero agradecer mais uma vez por compartilhar esse momento com a gente. Enriquecedor, com certeza, se tiverem líderes aí assistindo, certamente vão poder saber um pouco mais e querer saber um pouco mais sobre o teu trabalho. Rede social, WhatsApp, quer compartilhar? Rede social eu acho que seria bom, interessante. Então eu tenho meu Instagram, gabi.jacinto, @gabi.jacinto. Tem também conteúdos no YouTube, Gabriela Jacinto, Treinamento e Desenvolvimento. Não tem muita coisa lá, mas tem bastante live lá. Quem gosta de coisa, né, de botar lá como se fosse radinho, tem bastante. Que legal. Algumas coisas ainda do tempo da pandemia, mas tá tudo valendo ainda. Tem TikTok agora também, mas tem bem pouca coisa, mas é Gabriela Jacinto também, nas minhas redes sociais em geral. E o WhatsApp 51992437314. Que legal, Gabi. Então tá, quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Gabi já sabe o que fazer, vai seguir ela e conhecer o que pode mudar, né, dentro da sua empresa ou de ti mesmo como líder, né, se transformar. E esse foi mais um episódio, então, do Impulso Talks. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Teremos mais e eu espero vocês no próximo.